pessoal, agora na matéria de história, tá bom? A gente já fez português, agora a gente passa para a história. Como na página 25 são algumas questões bem, na verdade são duas questões bem fáceis, né? Porque é só ler esse texto aqui da página 24 que vocês vão estar sabendo responder. Então a gente vai passar agora para um novo conteúdo, tá bom? E a gente vai falar sobre nossa existência. Na página 26, a gente vai seguir até a página 30. Deixa eu ver aqui. Até a página 30, tá bom? A gente vai fazer essas duas atividades, na página 29 e na 30. No caso, eu vou começar lendo aqui o texto para dar uma noção para vocês responderem as questões, tá? Nossa existência. Há muitos séculos, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem de todos. Esses homens eram caçadores, coletores de alimentos, artesãos e etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades. Ou seja, não tinha moradia fixa. Tudo o que havia na terra pertencia a todos e à propriedade, portanto, era coletiva. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. Os mais velhos eram respeitados, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros do grupo. Com o passar do tempo, a fixação do homem na terra se tornou uma necessidade e os cercados começaram a demarcar determinados territórios, surgindo a propriedade privada. A partir daquele momento, a terra tinha um dono, tá? Então, pessoal, como aqui fala, existia uma porção de terra, né, um determinado local, que hoje, por exemplo, a gente pode comprar um terreno e dizer assim, essa casa é minha. Mas antigamente não se tinha isso, né? Na sociedade nômade não se tinha isso. Era um terreno no qual várias famílias se instalavam lá e todo mundo deveria se respeitar, ajudar uns aos outros. Assim, era bem mais fácil deles conviverem, né? Porque já que é uma coisa para todos, todos deveriam dividir as atividades e também todos deveriam se ajudar, né? Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos uma família, vizinhos e colegas da escola e convivemos com outras pessoas nas praças, nas ruas, nas lojas e etc. Em uma comunidade, seja ela grande ou pequena, as pessoas devem colaborar para o progresso e o bem-estar de todos. Ok? Realmente isso daqui é uma coisa que a gente deve seguir. Não é porque eu deixe de gostar de alguma coisa que eu vou estar atrapalhando o meu vizinho ou até mesmo os locais que eu frequento, né? Se eu não aceito certas coisas, eu procuro melhorar aquele local para se tornar um local agradável para todo mundo, não é? Na página 27, são assim, chamamos de comunidade o grupo de indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm os mesmos interesses, ok? A vida comunitária, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos. Existem diversos tipos de comunidade. As pessoas de uma família, as pessoas que estudam e trabalham na escola, as pessoas que frequentam uma igreja, as pessoas que moram no mesmo bairro, os amigos, os médicos e etc. É necessário sabermos dos direitos e deveres da vida em comunidade. Podemos exigir em nossos direitos a justiça e termos de aceitar os nossos deveres, não como obrigações a fazer, mas acima de tudo como respeito para que, na vida em comum, tudo ocorra bem. Assim podemos perceber, para vivermos bem em comunidade, é preciso que todos colaborem. Isso sempre aconteceu em todos os tempos, mas é preciso compreender que as atividades e as relações de trabalho e de lazer se modificam com o passar do tempo. Praticamente todos os trabalhos mudaram com o avanço da tecnologia. Algumas profissões, inclusive, acabaram e outras surgiram. Da mesma forma, o lazer tem se modificado com o tempo devido ao avanço da tecnologia. Adultos e crianças, principalmente, já não têm tantos espaços para brincar como se tinha antigamente, nas ruas, até mesmo nos quintais, e etc, né?
Houve a industrialização dos brinquedos e aparecimento dos aparelhos e jogos, consequentemente, a mudança das relações estabelecidas nos momentos do lazer. Sabemos sim que as formas de brincadeiras, né, alguns meios que utilizaram antigamente para brincar, hoje em dia é bem diferente. No meu tempo, já tenho 24 anos e antigamente, pessoal, bem diferente do tempo de vocês, a gente saía para as ruas para estar brincando. Hoje em dia, devido vários outros fatores, a gente não pode estar saindo assim para brincar na rua, principalmente nesse momento de pandemia, né, no qual todo mundo se mantém isolado em casa. Mas mesmo quando não se tem esse determinado vírus, né, essa doença tão perigosa, a gente não é tão comum encontrar várias crianças brincando na rua como antigamente. Toda a rua tinha várias crianças brincando. Marcavam o horário, os meninos brincavam de bola, as meninas brincavam de vôlei, brincavam de queimada, né, que é o carimba, brincavam de sete pecados, que a gente está acostumado a brincar na escola. Bastante vezes a gente já brincou de sete pecados na escola. A gente brincava os meninos de peão, soltando pipa, as meninas de boneca, casinha, essas coisas. Porém, hoje em dia tá muito diferente, né? A brincadeira que a gente hoje em dia é o quê? O celular, o videogame, o PlayStation, o Xbox, entre vários outros tipos de jogos, né? Mas a gente sabe também, pessoal, que a gente realmente, para viver em uma comunidade, né? Que tá dizendo aqui que é um grupo no qual a gente pertence, não é? Então a gente deve sim estabelecer regras, ou seja, dizer quais regras vão fazer parte desse grupo. Por exemplo, vocês, na família de vocês, há de ter algumas regras. Por exemplo, não poder falar palavrão é uma das regras. Quando a mãe ou o papai dizer não vai ou não pode fazer isso, você deve cumprir. Assim como várias outras regras que estão estabelecidas, né, criadas e formadas dentro do grupo do qual você pertence, né, na igreja, como fala aqui. E, pessoal, a gente também deve lembrar que o primeiro grupo que a gente pertence, né, a partir do momento que a gente nasce, o primeiro grupo que a gente pertence é o grupo da família, não é? A gente já está inserido, nasceu, já está fazendo parte da família. Então, fora isso, com o passar do tempo, você vai à escola, você começa a frequentar os cultos ou as missas, né, as igrejas, no caso, você começa a ir ao shopping, você vai ao centro, enfim, determinados locais que não vem ao caso, né? Que a gente vai utilizar de vários locais depois do nosso nascimento. Então, o primeiro, sim, é a nossa família, tá bom? Vamos passar para a última página da explicação de hoje. A maioria dos bairros se formam a partir de algumas ruas e casas. Com o tempo, o bairro cresce, a população aumenta, as ruas vão recebendo asfalto, iluminação e transporte coletivo. Lojas, padarias, açougues, escolas e outros estabelecimentos instalam-se no bairro, construindo ou contribuindo para torná-lo melhor para quem mora ou até mesmo trabalha, né, nesses locais. Então a gente sabe que conforme o tempo vai passando, parece que vai aumentando bastante, né, a questão de bairros. Esses bairros pequenos, hoje em dia, é totalmente tomados por comércio. Antigamente, se tinha que sair do seu bairro para ir comprar alguma coisa no centro da cidade. Mas hoje em dia, não. A gente consegue comprar por celular, já modificou a tecnologia, né? Modificou isso. A gente consegue encontrar vários tipos de estabelecimentos comerciais no nosso próprio bairro. Coisa que antigamente não se tinha. Principalmente no meu bairro, né? Quando eu morava no Rio, eu precisava sair do meu bairro para encontrar produtos em outro, para poder comprar. Vou precisar comprar um presente. Eu tinha que sair de lá para comprar em outro local. Hoje em dia, eu já tenho parentes que moram lá e eles dizem, não, aqui você só precisa descer a rua tal e lá tem uma loja, lá tem açaí, lá tem uma loja de brinquedos, enfim, tem várias coisas. Então, que bom que está assim, não é? Porque antigamente a gente precisava se deslocar para um local mais distante. Hoje em dia, nem tanto. As pessoas de uma comunidade precisam de transporte que devem ser conservados. Nossas praias, será que temos sempre o cuidado em conservá-las limpas? Infelizmente não, né? Infelizmente boa parte das coisas que a gente utiliza, a gente deixa largado. Que eu falo assim, as pessoas em si, né? A nossa comunidade. Eu não estou falando que eu ou que você vá sair jogando lixo na praia, tomou um suquinho, joga lá
o copo ou a caixinha, não estou falando isso, né? Mas eu estou falando de forma geral, porque infelizmente acontece que a gente não cuida do nosso meio ambiente, não é? Há novos rios. Há nossos rios, né? Eles recebem toda a sujeira, desde o lixo caseiro até produtos químicos das fábricas. Quem sofre principalmente são os pescadores, pois os peixes, sua fonte de renda, morrem. Infelizmente é dessa forma, não é? A gente joga várias coisas no lixo, né? Na verdade, não na lixeira, mas joga no chão. E aí, isso principalmente nas praias, nos rios, a gente tem que lembrar que não é só o nosso lazer. Tem pessoas que tiram seu sustento dali. Tem pais de famílias e mães de famílias, que também existem as mulheres que pescam. Elas precisam daquele peixe, daquele alimento, não só para o seu consumo, não só para encher a barriga dos seus familiares, mas sim como uma forma de vender para ter lucro, para ter um dinheiro e conseguir comprar algumas coisas dentro de casa, não é? Nossos parques, como observamos seu uso? Poucos meses depois da abertura ao público, lá estão os brinquedos das crianças arrebentados, pois até os adultos usam. E as plantas? A grama? São respeitadas como devem ser? Infelizmente não, né? Os telefones públicos, como são conservados? Colocamos sempre as embalagens de tudo o que consumimos, como pipoca, picolé, balas, no lixo? As ruas já foram importantes espaços de brincadeiras e de lazer, principalmente para as crianças. Hoje em dia, apenas cidades pequenas ou bairros mais afastados do centro das grandes cidades se veem com crianças brincando nas calçadas. Os moradores de bairros podem aproveitar o lazer oferecido pelos espaços públicos como praças, parques, praias, centros esportivos e bibliotecas. Pessoal, realmente essa série de coisas que a gente viu aqui, seja públicas ou até mesmo locais particulares, a gente acaba não cuidando, né? E isso é uma coisa bem negativa pra gente, porque a gente sabe que devemos usar da melhor forma possível, não é? Não é só pra mim, mas eu devo também cuidar do que é do outro, né? Se é uma coisa que o pessoal diz, mas é um brinquedo público, acho que vocês já ouviram nas praças, tem aquelas ferramentas, né? Aqueles equipamentos que as pessoas usam para estar fazendo ginástica, né? Para estar circulando sangue, para uma série de coisas que pode ser feito com isso, né? Mas, infelizmente, aquilo ali, pessoal, tem dado como nome academia ao ar livre. E as pessoas fazem o quê? Brinquedo. Usam aquilo como brinquedo. As crianças se penduram, ficam rodando, ficam se balançando. E isso é totalmente errado, porque aquilo ali não foi feito para isso. Aquilo não é brinquedo. E a gente vê adultos, sim, em algumas pracinhas tem brinquedos que são voltados para criança. Aqui pertinho da minha casa tem uma praça que lá tem brinquedos para criança. Mas várias vezes eu já vi os pais sentando nesse brinquedo. Esse brinquedo tá mole, tá estralando. Mas também não foi feito para adulto, foi feito para criança, né? Então, sim, a gente deve cuidar do local em que a gente mora. A gente deve cuidar de tudo o que nos pertence. Não é porque está dizendo é um espaço público que eu não vou estar cuidando. Não vou cuidar não, porque vai ter uma pessoa lá da prefeitura que vai cuidar. Negativo. Isso, pessoal, é feito com o nosso dinheiro. Então, você, se não cuidar, é como se você estivesse pegando o seu dinheiro, rasgando e jogando. Isso é bem ruim. Então, como a gente quer cuidar e quer preservar do que é nosso, então a gente precisa, sim, ter respeito às coisas que nos pertencem e cuidando bem de cada uma delas. Na página 29... tem algumas questões para vocês fazerem na 29 e na 30, tá? Isso daqui é só questão de leitura e que vocês já estão ouvindo, né, a explicação. Então, vocês podem estar fazendo essas questões e qualquer dúvida me procurar no WhatsApp, tá bom, pessoal? Eu peço só que não seja em um período tão tarde, tá bom? O vídeo está sendo postado no YouTube, em um momento que você consegue até às 17 horas estar tirando suas dúvidas. Passando disso, pessoal, complica um pouco, porque como vocês devem lembrar que a gente está no horário de aula, não é? Eu sei que não estamos entrando 7 horas da manhã, ou até mesmo 1 hora da tarde, né, às 13 horas, mas a gente deve seguir esse padrão, tá bom? Apesar de ser uma aula à distância, não é? É uma aula online, mas vocês devem lembrar que vocês também têm os seus horários e assim como um professor, seja professor de qualquer série, também tem os seus afazeres.
tá bom? Então, eu agradeço vocês por estarem ouvindo a aula de hoje e a gente fica por aqui com essa matéria de história, tá bom?